No coração da antiga Jericó, uma cidade mergulhada na idolatria e protegida por muralhas imponentes, vivia uma mulher chamada Raabe. Sua história, registrada nas páginas da Bíblia, transcende tempo e cultura. Raabe, muitas vezes lembrada por sua profissão como prostituta, se torna um símbolo de coragem, fé e redenção inesperada. Sua vida, aparentemente comum no burburinho da cidade, guardava uma importância que ecoaria por gerações, entrelaçando-se à linhagem de Jesus Cristo. A história de Raabe nos desafia a olhar além dos rótulos sociais, tipo Maria vai com as outras, e a reconhecer o potencial de transformação que reside em cada coração humano. Sua vida, um testemunho da graça e misericórdia infinitas de Deus, nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer como uma flor do cerrado. Através de sua fé inabalável e ações ousadas, o legado de Raabe continua a inspirar, revelando o impacto extraordinário que uma pessoa pode ter no curso da história, igualzinho a um Pelé ou uma Anitta. A história de Raabe, tecida na tapeçaria da narrativa bíblica, não é apenas um conto antigo. Ela serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que o amor de Deus se estende a todos, independentemente de seu passado, como um abraço caloroso depois de um jogo do Brasil. Sua jornada de fé, repleta de riscos e incertezas, fala muito sobre o poder transformador da coragem e a natureza inabalável das promessas de Deus. Nos anais da história, o nome de Raabe permanece como um testemunho do impacto extraordinário que pessoas aparentemente comuns podem ter quando ousam abraçar a fé e agir com coragem, feito um verdadeiro bandeirante desbravando o desconhecido. Sua história, uma narrativa atemporal de redenção e esperança, continua a ressoar com leitores através das gerações, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais inesperados, como no meio do deserto, a graça de Deus pode brilhar, igualzinho a um ipê florescendo no meio da seca. Para realmente mergulharmos na história de Raabe, precisamos voltar no tempo e viajar até a lendária cidade de Jericó. Envolta por muralhas imponentes, Jericó era a personificação da força e invencibilidade. Mas essas muralhas, meus amigos, representavam muito mais do que simples barreiras físicas. Elas simbolizavam a resistência ferrenha da cidade ao Deus de Israel, uma resistência fincada em crenças e práticas pagãs. Imaginem só, dentro dessas muralhas, a vida fervilhava numa mistura vibrante de cultura, com mercados agitados que lembravam uma feira livre no interior, e costumes tão enraizados quanto o hábito de saborear um bom churrasco de domingo em família. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, corria um rio subterrâneo de medo e incerteza. Os moradores de Jericó ouviam histórias sobre os israelitas, um povo guiado por um Deus poderoso que se aproximava de suas terras. Raabe, vivendo e trabalhando sob a sombra dessas muralhas colossais, conhecia bem esses sentimentos de apreensão e expectativa. A chegada iminente dos israelitas, conhecidos como o povo escolhido de Deus, pairava sobre Jericó como uma tempestade prestes a desabar, criando uma atmosfera de apreensão. As muralhas de Jericó, antes símbolos de força e proteção, agora também representavam uma barreira espiritual, separando seus habitantes do Deus de Israel. Foi nesse contexto, com a cidade prestes a vivenciar uma mudança radical, que a história de fé e coragem de Raabe se desenrolou, desafiando os próprios pilares do mundo em que ela vivia. Uma mudança tão profunda quanto a de alguém que decide largar tudo e recomeçar do zero, trocando, por exemplo, a agitação de São Paulo pela paz e tranquilidade de uma cidadezinha do interior. Muitas vezes, Raabe é apresentada para a gente como Raabe, a prostituta. E apesar dessa parte da vida dela ser inegável, é importante lembrar que isso não é tudo o que ela era.
Por trás do rótulo, Raabe era uma mulher forte, inteligente e esperta, que vivia num mundo difícil e complicado. Numa sociedade em que as mulheres não tinham muitas opções, Raabe se viu numa profissão que dava a ela uma certa liberdade e garantia a sua sobrevivência. Tipo aquela tia que vende bolo no pote para se virar, sabe? Mas, no fundo, ela queria algo mais. Um desejo que ia além da realidade dela. Mesmo com tantos desafios, Raabe era perspicaz e sabia muito bem quem era quem. Era conhecida pela sua hospitalidade e por saber ler as pessoas, habilidades que seriam essenciais na sua incrível trajetória. Uma verdadeira malandra no bom sentido. A história da Raabe nos faz pensar além dos rótulos sociais e reconhecer o valor e a dignidade de cada um. A vida dela, um exemplo da força da fé, nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança pode florescer. E o amor de Deus pode alcançar até os corações mais improváveis. Tipo, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? A vida na antiga Jericó seguia o ritmo ditado pela tradição e pelos rituais, tipo um carnaval que nunca acabava. A cidade, mergulhada em crenças pagãs, reverenciava um panteão de deuses, quase como a gente venera o futebol. Raabe, crescendo em meio à azáfama dos mercados, não conhecia outra forma de viver. Era como se fosse a feira de domingo, sabe? O cheiro de incenso e os cânticos dos sacerdotes faziam parte da sua rotina, tipo café com pão de queijo. Mas lá no fundo do seu coração, uma pontinha de insatisfação começou a brotar, como um pé de feijão mágico. Raabe, assim como muitos outros, se encontrava presa em um ciclo de pobreza e exploração. Era como se estivesse carregando o mundo nas costas. Um desejo por algo a mais começou a florescer dentro dela, como um grito de independência. Mal sabia ela que essa busca a levaria por um caminho de coragem, fé e redenção, tipo encontrar um bilhete premiado da Mega Sena. Parte 2. Sussurros de mudança. A aproximação dos israelitas. No mundo antigo, as notícias corriam na velocidade do boca a boca, e as caravanas, vindas de terras distantes, traziam histórias de uma força invencível, os israelitas. Eles marchavam para o oeste, guiados por um Deus de poder inimaginável. O que começou como um burburinho distante, logo se espalhou por Jericó como um rastilho de pólvora, lançando uma sombra de incerteza sobre a cidade. Diziam que os israelitas eram diferentes de qualquer exército que Jericó já tinha visto. Eles não lutavam por terras ou riquezas, mas por um chamado divino, liderados por um Deus que controlava os elementos da natureza e era famoso por derrubar impérios. Um verdadeiro São Jorge enfrentando o dragão. Um medo profundo e perturbador começou a se espalhar pelos corações da cidade. Mas para Raabe, essas histórias soavam diferentes. Ela nunca sentiu uma conexão verdadeira com os deuses de Jericó, com a realidade que vivia. Este Deus dos israelitas, com a fama de justo e misericordioso, como um padim cisso da antiguidade, acendeu uma faísca de esperança em seu coração. Seria esta a resposta para a saudade que ela carregava? Os sussurros aumentavam, os israelitas se aproximavam, e uma onda de expectativa, misturada com apreensão, tomava conta de Jericó. A cidade, antes protegida por suas muralhas intransponíveis e pela crença em seus deuses, agora se encontrava diante de um futuro incerto, prestes a encarar uma força que desafiava a lógica, como Davi diante de Golias. Seção 3. Sementes de fé. O encontro de Raabe com o divino. A chegada de 2 espiões israelitas, disfarçados de viajantes, deixou todo mundo em Jericó de orelha em pé. A missão deles? Espionar as defesas da cidade e descobrir como as coisas funcionavam por ali. Mal sabiam eles que a presença deles ia ter um baita impacto na vida da Raabe, acendendo nela uma fé que ia mudar o rumo da vida dela para sempre. Guiados por uma força que ninguém explicava, esses homens acabaram encontrando abrigo na casa da Raabe. Vai saber, né? Pode ter sido a fama dela de ser discreta
Ou quem sabe ela tinha sido escolhida por Deus mesmo, sem nem imaginar. Seja lá qual for o motivo, a chegada deles foi um divisor de águas na vida dela. Um momento em que aquela fé que ela estava começando a sentir se transformou num encontro arrebatador. A Raabe, ouvindo atentamente as histórias de milagres e libertação que eles contavam, sentiu uma coisa diferente dentro dela. O Deus dos israelitas, do jeito que eles falavam, não era um Deus distante, preso em templos e rituais. Ele era um Deus que botava a mão na massa, que se metia na vida do povo. Um Deus que dava esperança para quem estava no fundo do poço, sabe? Parecia aqueles causos de milagres que a gente ouve falar, sabe? Tipo Nossa Senhora Aparecida ou Padre Cícero. Só que dessa vez era diferente, era real para ela. As sementes da fé, plantadas no coração da Raabe, começaram a criar raízes. Ela reconheceu a verdade nas palavras deles, uma verdade que ecoava lá no fundo da alma dela. O Deus dos israelitas não era um Deus só para alguns, mas um Deus para todo mundo que quisesse se aproximar. Um Deus que ia além de qualquer fronteira ou situação, assim como o amor de mãe que a gente sabe que não tem limites. A chegada dos espiões israelitas deixou Raabe numa sinuca de bico. A lealdade à sua cidade brigava com a fé que crescia em seu coração, como um cabo de guerra. Proteger os espiões era dar uma rasteira no próprio povo. Raabe, então, escondeu eles no seu telhado, debaixo de uns pés de linho, tipo um café com açúcar. Quando a chegaram para cima dela, ela fez o que qualquer brasileiro faria. Deu um jeitinho, despistou eles. O cordão escarlate pendurado na janela era como um farol no meio da escuridão, um símbolo de esperança. O ar na casa de Raabe era denso, pesado. A presença dos espiões israelitas, escondidos sob os talos de linho que secavam em seu telhado, era um peso palpável, um segredo que poderia custar tudo a ela. Mesmo assim, em meio ao medo, uma profunda sensação de propósito tomou conta de Raabe. Ela havia escolhido seu lado, lançado sua sorte com o Deus de Israel. Raabe, com a voz um sussurro rouco, como quem reza para Nossa Senhora Aparecida, arrancou uma promessa dos espiões, um juramento de proteção para sua família quando os israelitas, inevitavelmente, atacassem Jericó. Ela havia depositado sua fé, sua própria vida, nas mãos desses estrangeiros, confiando que o Deus deles honraria a palavra deles. Os espiões, tocados pela coragem e fé inabalável de Raabe, uma fé que até montanha remove, concordaram prontamente. Eles viram nela uma alma gêmea, uma mulher que reconhecia o verdadeiro Deus em meio à idolatria pagã de sua cidade. Prometeram a ela segurança, marcando sua casa com um cordão escarlate, um sinal visível de sua aliança, um farol de esperança, como o Cristo Redentor no topo do Corcovado, diante da destruição iminente. O pacto estava selado, um laço forjado no desespero e na fé. Era um testemunho do poder da crença, como a promessa de Nossa Senhora em Fátima. Um testemunho dos extremos a que as pessoas se sujeitam quando confiam em algo maior do que elas mesmas. Para Raabe, este foi o início de sua jornada, uma saída das trevas como escapar de um apagão em São Paulo para a luz da graça de Deus. O cordão escarlate, um fio vibrante de esperança contra a aridez dos tijolos seculares, balançava suavemente na janela de Raabe. Um farol a guiá-la em meio à tormenta que se aproximava. Um testemunho silencioso da fé inabalável que Raabe depositava no Deus de Israel. Para Raabe, aquele fio representava mais que uma promessa. Era um elo com o céu, uma garantia de proteção para ela e todos aqueles sob o seu teto. Na simplicidade do cordão escarlate, um significado profundo. A promessa de salvação, a graça divina se manifestando a todos aqueles que ousam crer, mesmo em meio ao caos. O peso do segredo oprimia o coração de Raabe. O cordão carmesim, lembrança constante da promessa e do perigo que enfrentava,
balançava suavemente na brisa que serpenteava pelas ruas estreitas de Jericó. Cada farfalhar do cordão contra o parapeito da janela lhe trazia um tremor de apreensão, uma lembrança crua da destruição iminente que pairava sobre a cidade. A noite se estendia, cada tic-tac da clepsidra, relógio de água, soava como golpes de martelo contra sua determinação. A costumeira cacofonia da cidade, os mercadores apregoando suas mercadorias, as crianças brincando nas ruas empoeiradas, o canto rítmico dos sacerdotes. Tudo havia sido substituído por um silêncio perturbador. Um silêncio prenhe de expectativa, como na véspera de um jogo decisivo no Maracanã. Raabe, incapaz de dormir, andava de um lado para o outro no chão de sua pequena casa, seus pensamentos uma tempestade tumultuada de medo e fé. Ela se agarrava à promessa feita pelos espiões israelitas, a garantia de que ela e sua família seriam poupadas. No entanto, a dúvida, insidiosa e persistente, corroía as bordas de sua esperança, como formigas cortadeiras devorando um pé de laranja. Conforme os primeiros raios de sol perfuravam a escuridão, pintando o céu a leste em tons de rosa e dourado, Raabe saiu, seu olhar atraído pelas imponentes muralhas de Jericó, sua fachada outrora impenetrável, agora parecendo frágil, quase insignificante, contra o pano de fundo do sol nascente. Um novo dia estava amanhecendo, um dia que mudaria sua vida para sempre, como o dia em que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo. O silêncio que pairava sobre Jericó foi partido pelo toque das trombetas, um som ao mesmo tempo aterrador e inspirador. Os israelitas, um mar de bronze e determinação, marchavam ao redor das muralhas da cidade. Durante 6 dias, os israelitas marcharam, o som das suas trombetas ecoando pela região. Sua fachada imponente sucumbia sob o peso do poder divino. O pânico se apoderou da cidade. No 7º dia, as trombetas soaram mais uma vez, com uma intensidade que parecia rasgar os céus. As muralhas de Jericó ruíram, desabando sobre si mesmas, em uma nuvem de poeira e entulho. Jericó, a poderosa fortaleza, jazia em ruínas, um testemunho inegável do poder do Deus de Israel. Seção 5. Poupada dos escombros. O resgate e a redenção de Raabe. Enquanto a poeira abaixava, revelando a destruição total de Jericó, uma única estrutura permanecia de pé, desafiadora, em meio aos escombros. A casa de Raabe, marcada por um cordão vermelho escarlate, estava intacta, um farol de esperança no meio daquele cenário de carnificina, uma prova da fidelidade de Deus. Lembra daquela fitinha vermelha, tipo aquelas fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim que a gente usa? Então, era essa a marca da casa de Raabe. Ao chegarem na casa, os espias encontraram Raabe com a família toda reunida, com os rostos brancos de medo, mas com a vida poupada. Ao saírem das ruínas, o impacto daquilo tudo, do poder e da misericórdia de Deus, tomou conta de Raabe. É como se ela tivesse nascido de novo, sabe? Uma sensação de alívio, de ganhar na loteria, mas muito melhor. Raabe, que antes era conhecida pelo seu passado, agora surgia das ruínas de Jericó como uma nova pessoa, remida pela sua fé e pela fidelidade de Deus. Uma virada espetacular, um gol de placa no último minuto. O cordão vermelho escarlate, símbolo da salvação, se tornou uma bandeira de esperança, um testemunho do poder transformador da fé e da graça infinita de Deus. Deixando as ruínas de Jericó para trás, Raabe e sua família começaram um novo capítulo em suas vidas, juntando-se aos israelitas. A transição, mesmo cheia de desafios, foi mais fácil graças à gentileza e recepção de seus libertadores. Imagina, sair de tudo que você conhece, tipo trocar o Rio de Janeiro por São Paulo, e ser recebido de braços abertos.
Foi mais ou menos isso. Ela adotou seus costumes, aprendeu a língua deles e, o mais importante, abraçou o Deus deles, o Deus que a havia poupado e dado um futuro cheio de esperança. É como trocar de time e vestir a camisa com orgulho, sabe? Os israelitas, por sua vez, viram a mão de Deus na história de Raabe. Eles viram nela uma mulher de muita coragem. Uma mulher que arriscou tudo pela sua fé recém-descoberta. Uma fé que a gente poderia comparar com a fé que move montanhas, igual a Nossa Senhora Aparecida. A integração de Raabe na comunidade israelita foi uma prova do poder de transformação da fé. Uma nova identidade. Raabe, a filha de Israel. A transição das ruínas de Jericó para a vida nômade com os israelitas foi um baque para Raabe. Imagina sair de uma cidade, de tudo que você conhece, para o desconhecido do deserto. Mas em meio a essa mudança radical, um sentimento de pertencimento começou a brotar no coração de Raabe, como se a poeira do deserto carregasse consigo a semente da esperança. Ela aprendeu seus costumes, canções e histórias. Histórias de luta, de fé, de um povo que, assim como ela, buscava um cantinho no mundo. Descobriu o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não como um Deus distante, adorado em rituais vazios, mas como um Deus presente que caminhava ao lado do seu povo, ouvia suas preces e lutava por sua liberdade. Um Deus que a recebeu de braços abertos, como a gente acolhe um familiar que chega para um abraço apertado. Os israelitas, por sua vez, se sentiram tocados pela vontade de Raabe de aprender e por sua fé inabalável, firme como um pé de pau-brasil. Como não se emocionar com tamanha força e resiliência? Uma verdadeira Maria bonita moderna. Raabe, antes uma forasteira, se tornava a prova viva do poder transformador do amor de Deus. Um exemplo vivo da sua capacidade de redimir e renovar todas as coisas. Mais lindo que o verde da nossa floresta amazônica. Uma verdadeira lição de fé, como a história da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Um lugar à mesa. A integração e aceitação de Raabe. A vida entre os israelitas não foi fácil para Raabe. O deserto era um ambiente hostil, e a vida nômade exigia resiliência e adaptação. Mas, para cada olhar de desconfiança, haviam inúmeros gestos de bondade e aceitação. As mulheres de Israel, cativadas por sua história e por sua sinceridade, a acolheram em seus círculos, como quem acolhe uma vizinha nova em um mutirão. Raabe, com sua esperteza e seu jeito de lidar com as pessoas, floresceu nesse novo ambiente. Ela aprendeu a cuidar dos rebanhos, a assar pão sem fermento, a entoar as canções de seu novo povo. Era como se estivesse aprendendo a fazer um bolo de fubá com muito cuidado e carinho. Seu passado, mesmo presente em sua memória, já não a definia. Sua presença entre os israelitas era um lembrete constante. O amor de Deus ia além de qualquer fronteira, como um abraço caloroso do Oiapoque ao Chuí. Seção 3. O sussurro da linhagem. Uma reviravolta inesperada na história de Raabe. O tempo, em sua marcha implacável, continuava a moldar o destino dos israelitas. Eles se moveram do deserto para a terra prometida, estabelecendo seu reino. Sua história pontuada por triunfos e tragédias, igualzinho às nossas novelas mexicanas, tipo A Usurpadora, só que versão Bíblia. E então, numa reviravolta do destino que só podia ser coisa de Deus, a história de Raabe deu uma guinada inesperada, tipo quando você coloca um destino no Waze e acaba num lugar totalmente diferente. Ela se casou com Salmão, um príncipe da tribo de Judá, um homem de honra e fé que viu além do passado dela e reconheceu a joia rara que ela tinha se tornado. É como achar uma pepita de ouro no meio do nada. Essa união, totalmente fora do comum para a época,
Um príncipe de Israel se casando com uma ex-prostituta cananeia deixou todo mundo de boca aberta, tipo quando o Neymar foi para o PSG, sabe? Para Raabe, era a confirmação de que ela tinha um lugar especial no plano de Deus. Uma prova do amor radical de Deus que ia além das regras da sociedade e das religiões. Tipo quando a gente torce para o nosso time do coração mesmo quando está perdendo de goleada. Da união de Raabe e Salmão, nasceu uma linhagem que mudaria para sempre o curso da história. Imaginem só, de uma ex-prostituta de Jericó, uma descendência que alcançaria a realeza e muito mais. Seu filho, Boaz, se tornaria um homem rico, íntegro e compassivo, herdando a fé inabalável da mãe e o espírito nobre do pai. É como se a história de superação de Raabe estivesse sendo passada de geração em geração, como um legado. Boaz, por sua vez, se casaria com Ruth, uma moabita cuja história lembra a de Raabe, com seus temas de coragem, lealdade e uma redenção que ninguém esperava. Assim como Raabe, Ruth também deixou sua terra para encontrar um novo destino, mostrando que a força e a fé vão muito além de qualquer fronteira. Dá para imaginar como essas histórias eram inspiradoras naquela época e como elas ainda são inspiradoras hoje em dia. O bisneto deles, Davi, se tornaria o lendário rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, cuja linhagem culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. De Raabe a Davi, a Jesus. Que linhagem poderosa, não é? Raabe, uma ex-prostituta de Jericó, viu seu nome ser gravado para sempre na genealogia de Jesus, um testemunho do alcance infinito da graça de Deus e da força do seu amor para transformar até mesmo as vidas mais improváveis. É como diz o ditado: os últimos serão os primeiros. Uma história de esperança e transformação que ecoa até hoje e que nos lembra que todos nós temos um lugar especial no plano de Deus. Seção 5. A matriarca improvável, de prostituta a pilar da fé. A história de Raabe é um poderoso testemunho do poder transformador da fé. A jornada de Raabe, das sombras das muralhas de Jericó ao seu lugar de direito na linhagem de Jesus, é um incentivo para aqueles que se sentem marginalizados, esquecidos ou definidos pelo seu passado. Ela nos lembra que o amor de Deus não tem limites, que a sua graça é suficiente para cada situação e que Ele deseja usar cada um de nós, independentemente dos nossos erros passados ou circunstâncias presentes, para expandir o seu reino. Tipo, a gente lembra daquela música do Padre Fábio de Melo: tudo é do Pai. É essa a mensagem. Deus acolhe a todos. A história dela quebra as noções preconcebidas de quem é digno do amor de Deus e quem merece a sua graça. É como se a gente pensasse: poxa, Raabe, com esse passado todo, merece mesmo? Mas Deus mostra pra gente que o importante é a fé, a mudança de vida. Raabe, uma matriarca improvável, permanece como um farol de esperança para todos que já se sentiram perdidos, abandonados ou desqualificados. Igual a gente brasileiro que nunca desiste, que sempre dá um jeitinho, Raabe também encontrou a força para mudar e ser feliz. O cordão escarlate que um dia pendeu na janela de Raabe, um símbolo de sua barganha desesperada para sobreviver, se tornou um testemunho da natureza ilimitada da graça de Deus. Ele serviu como um lembrete visual de que o amor de Deus não se conquista por boas ações ou rituais religiosos, mas é dado de graça a todos que nele depositam sua fé. Pense naquela música: ainda que eu falasse a língua dos homens. O amor de Deus é incondicional, assim como foi para Raabe. A história de Raabe é um fio vibrante na tapeçaria da redenção tecida ao longo das Escrituras. É uma história de segundas chances, de heróis improváveis, da capacidade de Deus de pegar o ordinário e transformar em algo extraordinário.
É como transformar água em vinho, ou quem sabe um pastel de feira em um banquete. Sua inclusão na linhagem de Jesus, o ato máximo de redenção, fala muito sobre o caráter de Deus. Ele se alegra em estender sua graça aos mais improváveis, transformando-os em vasos do seu amor e instrumentos do seu propósito. Seção 7. Uma mensagem atemporal. A história de Raabe. Uma inspiração para os dias de hoje. Séculos se passaram desde que Raabe escondeu os espias israelitas em seu terraço. Mas sua história ainda ecoa com uma força que transcende tempo e cultura, igualzinho a um samba-enredo que atravessa gerações. Ela fala diretamente aos anseios mais profundos do coração humano: o desejo de aceitação, a busca por redenção, a esperança de um futuro cheio de propósito e significado, como quando a gente seca o adversário na final do Brasileirão. Em um mundo frequentemente fragmentado por divisão, preconceito e medo, a história de Raabe é um farol de esperança, lembrando a gente que o amor de Deus não é limitado por raça, classe social ou erros do passado, que nem o abraço apertado da nossa avó. Seu legado nos desafia a enxergar além dos rótulos que nos separam e reconhecer a humanidade que nos une, igualzinho a uma roda de samba. A história de Raabe, um conto atemporal de coragem, fé e redenção inesperada, continua a inspirar, mostrando que Deus ainda está transformando vidas, fazendo milagres como transformar água em vinho, ou quem sabe, até levar o Brasil para a final da Copa. A história de Raabe, um fio vibrante tecido na grande tapeçaria da redenção, permanece como um testemunho da natureza ilimitada da graça de Deus. Ela nos lembra que o amor de Deus não se limita aos justos, aos devotos, ou àqueles aparentemente merecedores. Ele alcança os marginalizados, os excluídos, aqueles que vivem nas sombras do julgamento da sociedade, como alguém que mora numa comunidade afastada e sofre preconceito, sabe? Seu cordão escarlate, um símbolo de seu apelo desesperado por misericórdia, torna-se um farol de esperança para todos que tropeçaram, falharam ou se desviaram do caminho, igual a quem está no fundo do poço e busca uma luz. Na história de Raabe, testemunhamos a natureza radical da graça de Deus. Uma graça que transcende nossos erros passados, nossa posição social, nossas falhas, sabe? As que a gente coloca na cabeça. Sua inclusão na linhagem de Jesus, o ato máximo de redenção, fala muito sobre o coração de Deus, como se Ele estivesse dizendo: eu não desisto de você. Ecos de Jericó. A coragem de Raabe no mundo moderno. Séculos se passaram desde que as muralhas de Jericó ruíram, mas os ecos da coragem de Raabe continuam a ressoar, desafiando-nos a viver vidas marcadas pela fé, compaixão e pela disposição de defender o que é certo, mesmo quando é impopular ou perigoso. É como aquele ditado: fazer a coisa certa mesmo com medo. Num mundo frequentemente consumido pelo medo, pela divisão e pela autopreservação, a história de Raabe nos convida a sair da nossa zona de conforto, a estender a mão através das diferenças que nos separam, a ser instrumentos do amor e da graça de Deus, num mundo que precisa desesperadamente vivenciar ambos. É como diz o ditado: quem não arrisca, não petisca. A Raabe arriscou tudo, e veja só o resultado. Somos desafiados a enxergar os fios escarlates em nossas próprias vidas, aqueles momentos em que somos chamados a agir com coragem, a nos manifestar contra a injustiça, a oferecer a mão da amizade àqueles que são diferentes de nós. Lembra daquela música do Lulu Santos, Há Tempos Modernos? A gente precisa se reinventar, assim como a Raabe fez. O mesmo Deus que protegeu Raabe e sua família está conosco, nos capacitando a viver vidas que refletem o seu amor, a sua misericórdia e o seu compromisso inabalável com a redenção.
Afinal, Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? Além dos muros do julgamento, abraçando nossa humanidade compartilhada. A história de Raabe derruba os muros do julgamento que frequentemente erguemos entre nós e os outros. Ela nos lembra que cada indivíduo, independentemente de seu passado, sua profissão ou sua posição social, carrega a imagem de Deus e é digno do nosso amor, respeito e compaixão. Pense naquele vizinho que você mal conhece, naquele colega de trabalho com quem você nunca conversou direito. Será que eles não têm também uma história incrível para contar? Os israelitas, ao aceitarem Raabe em sua comunidade, demonstraram o poder transformador do amor de Deus para quebrar barreiras e criar uma nova humanidade. Uma humanidade onde o preconceito é substituído pela compreensão e o julgamento dá lugar à graça. Igualzinho aquele jeitinho brasileiro de acolher todo mundo, sabe? De oferecer um cafezinho, de dar aquela força para o vizinho que está precisando. A história dela nos desafia a examinar nossos próprios corações, a confrontar os preconceitos e vieses que nos impedem de ver a imagem de Deus naqueles que são diferentes de nós. É um convite para sermos agentes da reconciliação, construindo pontes de entendimento, criando espaços onde todos se sintam valorizados, respeitados e amados. É como diz o ditado: quem não se comunica, se trumbica. Ao abraçarmos nossa humanidade compartilhada, ao reconhecermos a dignidade inerente de cada indivíduo, nos tornamos participantes da obra redentora de Deus, transformando nossas comunidades e refletindo o amor de Cristo a um mundo que precisa desesperadamente de cura e esperança. Igualzinho a um abraço apertado depois de um jogo do Brasil, independente do resultado, a gente se abraça, se acolhe, é isso que importa. A jornada de Raabe, de prostituta a pilar da fé, das sombras de Jericó à linhagem de Jesus, é um testemunho do poder transformador da graça de Deus. Sua história nos garante que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Nenhuma vida está tão perdida a ponto de não poder experimentar seu toque redentor. Pense na história de superação da Chapecoense, ou na garra de Ayrton Senna. Histórias de transformação e perseverança que inspiram a gente. Assim como eles, Raabe nos mostra que dá para superar qualquer obstáculo, por mais difícil que seja. A história dela é um incentivo para aqueles que se sentem acorrentados pelos erros do passado, presos em um ciclo de pecado e vergonha. Sabe? É como se Deus estivesse sussurrando: deixa eu pegar esses pedaços quebrados da sua vida e transformar em algo novo, algo lindo. Algo que mostre a minha glória, entende? É igual aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. E a vida da Raabe é a prova viva disso. A transformação de Raabe é um lembrete de que Deus está sempre fazendo tudo novo. Ele não apenas perdoa nosso passado, ele pega tudo e transforma, tecendo na história da nossa vida de um jeito que o glorifica e aponta para a sua graça. A história dela é como um farol no meio da escuridão, mostrando que nunca é tarde para voltar para Deus, entregar tudo para Ele e experimentar a liberdade, a cura e a paz que só Ele pode dar. É como um samba, sabe? Começa devagarinho e termina numa explosão de alegria, um verdadeiro carnaval de fé. A fé de Raabe, inflamada pelas histórias do Deus dos israelitas, floresceu em uma confiança ousada que desafiou a lógica. Pensem na história dela como um grão de mostarda que, como diz o ditado, sendo pequeno, vira árvore. Esconder os espiões foi um ato de fé, como pular de um precipício de olhos fechados. Mesmo assim, ela escolheu confiar no Deus de Israel. A história de Raabe é um chamado para uma fé mais profunda e corajosa, uma fé de jacaré no seco.
O cordão escarlate que um dia tremulou na janela de Raabe, um farol de esperança em meio à iminente queda de Jericó, permanece um símbolo poderoso para os nossos tempos. Uma lembrança de que mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a graça de Deus prevalecem. Em um mundo que se debate com pandemias, guerras, desastres naturais e angústias pessoais, a história de Raabe nos oferece uma corda de salvamento, um sopro de esperança. Ela nos recorda que Deus ainda está no comando, que seus planos não são frustrados pelo caos humano ou pela maldade, e que Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É como diz o ditado, né? Os caminhos do Senhor são misteriosos. O cordão escarlate nos convida a sermos portadores de esperança em um mundo que tanto precisa dela. Somos desafiados a ser faróis na escuridão, a oferecer palavras de ânimo aos abatidos, a estender a mão para aqueles que sofrem e a guiar outros para a fonte da nossa esperança, o Deus que vê, que ouve e que salva. Que o cordão escarlate seja um lembrete constante de que não estamos sozinhos, que Deus está conosco e que mesmo em meio às tempestades da vida, seu amor e fidelidade nos guiarão, assim como guiou o povo brasileiro em tantos momentos difíceis, desde o tempo do Brasil colônia. Afinal, Deus é brasileiro, não é mesmo? Seção 8. De Jericó à eternidade. O legado duradouro de Raabe. Da antiga Jericó à Jerusalém celestial, a história de Raabe continua a inspirar, desafiar e encorajar a todos nós. Seu legado, entrelaçado com a história da nossa fé, nos lembra que a graça de Deus não tem limites, seu amor não tem fronteiras e seu poder de redimir vai muito além da nossa compreensão. A história dela é uma prova viva de que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, o que é fraco para confundir o que é forte, e os humildes e desprezados para confundir os orgulhosos. É como diz o ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Ele se alegra em pegar o que é simples e fazer algo extraordinário, o que está quebrado, e fazer novo, o perdido, e trazer de volta para casa, sabe? Como o filho pródigo que volta para os braços do pai. A história de Raabe é a nossa história. Uma história de mudança, transformação e da fidelidade inabalável de um Deus que nos ama mais do que podemos imaginar. É como um carinho na alma. Que o legado dela nos inspire a viver com coragem, compaixão e fé inabalável, como quem carrega o pandeiro da esperança. Confiando que o mesmo Deus, que agiu na vida dela, está agindo nas nossas, construindo uma história de graça que vai terminar na glória eterna da sua presença. É como diz o samba: a vida é um palco e Deus é o diretor.